Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Pantiarelli. O canal Literatura Sem Fronteiras, como você já sabe, é um canal que se dedica a falar exclusivamente sobre literatura e literatura de qualidade. E eu sou professor de literatura e crítica literária e toda semana a gente aparece aqui para trocar uma ideia, bater uma bola, apresentar para você autores famosos, autores clássicos da literatura, o melhor da literatura brasileira e da literatura mundial. E se você está chegando agora e quiser prestigiar o nosso canal, eu lhe pedi então a gentileza de se inscrever nele. Tem um botãozinho aí abaixo onde você pode clicar nele, chamado inscreva-se, e ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula aqui, você será automaticamente lembrado. As aulas aqui no canal Literatura Sem Fronteiras, elas são postadas sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, e nós estamos agora numa nova temporada. Uma temporada onde eu estou falando de escritores, de poetas considerados malditos. Nós já falamos aqui de dois deles. Nós falamos do escritor japonês Yukio Mishima. Conhece Mishima? Já leu alguma coisa dele? Confissões de uma Máscara, é um clássico do Mishima. Essa aula está bonitinha. Se você não assistiu, quiser conhecer, quiser assistir, você pode recuperá-la aqui na plataforma do YouTube. Basta você entrar ali na área de busca, digitar o meu nome, que é Antônio Pantiarelli, Pantiarelli com 2 L's no final, ou o nome do canal, que é Literatura Sem Fronteira, e você recupera a aula. E depois, na semana passada, nós falamos sobre o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, esse mais conhecido, um clássico dentro do cinema e da literatura, né? A obra do Poe foi fartamente adaptada por Hollywood. Poe ficou conhecido como um escritor de contos fantásticos, narrativas policiais, mas ele era muito mais que isso, uma escrita refinada, foi poeta, contista, editor de revistas literárias. Morreu muito jovem, aos 40 anos, fruto de uma cirrose hepática, pelo alcoolismo, e esta aula bonitinha está lá na plataforma, também você pode recuperar. E hoje? Então, hoje, dando sequência ao que nós chamamos aqui de temporada de autores malditos, nós vamos falar sobre uma escritora brasileira, que é considerada uma escritora maldita, mas é bom lembrar aqui, maldito aqui, que é um termo cunhado pelo crítico literário e pelo poeta francês Paul Verlaine, não se refere à pessoa, não é que a pessoa seja maldita, mas é a escrita dessa pessoa, a escrita. Né? Ele escreveu sobre Rimbaud, né? Sobre escritores que ele considerava, então, que tinham uma poesia, que tinha um traço que se diferenciava, e ele vai escrever, então, um livro chamado Os Poetas Malditos. Nós vamos falar especificamente de Paul Verlaine na próxima aula, a gente vai esmiuçar um pouco essa terminologia dos poetas e dos escritores malditos. Mas essa expressão cunhada ganhou projeção internacional, e aqui no Brasil, Hilda Hilst, uma escritora também muito sofisticada, muito refinada, escreveu muita poesia, escreveu novelas, escreveu contos, ficção de boa qualidade. Ela era considerada maldita porque, segundo a imprensa, isso já é um termo que foi cunhado pela imprensa, era uma escritora obscena. Óbvio que Hilda Hilst era muito mais que isso. Ela escreveu e ela ficou conhecida numa determinada fase da sua literatura por escrever sobre erotismo e sobre sexualidade feminina, mais especificamente, e isso tornou-a, então, conhecida ou famosa pelo epíteto de escritora maldita. Então é sobre Hilda de Almeida Prado Hilst, escritora brasileira, nascida no ano de 1930, na cidade de Jaú, que nós vamos conversar mais a miúde hoje, mais detalhadamente. Se você já conhece Hilda Hilst, ótimo, nós vamos bater uma bola aqui sobre os trabalhos dela. E se você não conhece ainda, eu espero até o final dessa videoaula, dessa apresentação, ter despertado o seu interesse para que você possa descobrir, né, e se interessar pela obra dessa
dessa escritora, que infelizmente faleceu, né, já nos deixou há algum tempo, mas que deixou uma obra de grande importância para a literatura nacional e para a literatura mundial. E para falar de Hilda Hilst, então, eu separei 2 livros dela, um deles é esse aqui. O título do livro é A Obscena Senhora D, e a partir daí, então, que alguns jornalistas, que alguns críticos literários, passam a chamar a autora Hilda Hilst de Obscena Senhora, mas a Obscena Senhora refere especificamente a este livrinho aqui, escrito em 1982, chamado A Obscena Senhora D. E depois nós vamos falar desse outro aqui, que chama-se Cartas de um Sedutor. Carta de um Sedutor faz parte de uma trilogia de publicações eróticas, vamos dizer assim. Foi uma fase que a Hilda disse que ela estava meio desiludida com a literatura e ela, incentivada pelos editores, resolveu então escrever uma trilogia, e Cartas de um Sedutor é um livro que eu destaquei dessa trilogia para a gente trocar uma ideia a respeito. Eles foram escritos entre o ano de 1991 e 1992. Então é sobre esses 2 livros, sobre essa escritora muito importante, como eu disse, nascida na cidade de Jaú, filha de um rico fazendeiro, Almeida Prado Hilst, Apolônio de Almeida Prado Hilst era o pai dela. Ele é um imigrante que imigrou da região da Alsácia-Lorena, que é aquela região na França ali que teve uma tensão muito grande na Segunda Guerra, quando os nazistas tentam invadir a França, eles invadem por essa região. Ele emigra para o Brasil e, além de senhor de fazendeiro de café, ele foi também jornalista, ensaísta, poeta. Deixa um legado para a filha, um legado cultural, né, de formação intelectual muito importante, e depois ele é acometido pela esquizofrenia. E o Hilda Hilst teve que cuidar do pai depois, nessa fase em que a doença acabou aparecendo, e ele era esquizofrênico. Bom, então é sobre a vida dessa autora, é sobre a importância literária que Hilda Almeida Prado Hilst teve na literatura brasileira, que eu gostaria de trocar uma ideia, bater uma bola com vocês nesta videoaula de hoje. Tranquilo? Está com tempo? Está comigo? Vamos conversar sobre escritores e poetas malditos, e hoje especificamente falando da brasileira Hilda de Almeida Prado Hilst. Vamos lá? Então, estamos aqui hoje para trocar uma ideia, bater uma bola, conversar a respeito da obra de Hilda de Almeida Prado Hilst. Você já leu Hilda Hilst? Está ligando o nome à pessoa? Pois é, Hilda Hilst é uma das mais importantes escritoras brasileiras de todos os tempos. Ela nasceu na cidade de Jaú, em 1930, e faleceu em Campinas, em 2004, na chamada Casa do Sol, um refúgio que ela criou para ela depois de algum tempo de trabalhar e militar na literatura. Hilda Hilst era poeta, ficcionista, cronista e dramaturgo, e os seus temas narrativos principais foram o misticismo, a insanidade. Lembrando, como eu disse aqui, o pai dela foi diagnosticado com esquizofrenia a uma certa altura da vida. Isso vai ter uma importância no desenvolvimento da escrita dela. Ela fala sobre erotismo e sexualidade feminina. E Hilda Hilst era uma intelectual refinada. Ela afirmava ter influência dos irlandeses James Joyce e Samuel Beckett, e aqui ela vai usar também daquela questão que eu já conversei, já discuti aqui bastante com vocês, que é a história do fluxo de consciência. As personagens, os narradores na literatura de Hilda Hilst usam e abusam da história do pensamento interrompido, do fluxo de consciência. E nós vamos falar mais especificamente a respeito disso daqui a pouco. Hilda Hilst era filha única de um fazendeiro, né, um fazendeiro que nasceu na região lá da Alsácia-Lorena, que foi aquela região da França onde teve uma tensão quando Hitler resolve invadir a França. Ele migrou antes da Segunda Guerra para cá, né, fez a vida aqui, tornou-se um fazendeiro de café, milionário, mas além disso ele era poeta, era ensaísta, uma formação intelectual bastante sólida, e Hilda herda, então,
herda do pai esse interesse, essa paixão pela escrita e pela literatura. Ela formou-se, graduou-se em Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo. Lá ela conhece e torna-se amiga íntima pela vida toda, depois da outra escritora brasileira muito importante, que foi Lígia Fagundes Telles, que nos deixou há poucas semanas, né? E Hilda faleceu então em Campinas no ano de 2004. Hilda era uma pessoa inquieta, uma pessoa que pesquisava muito, que lia muito, uma formação intelectual bastante sólida. Ela leu, conheceu e mostra isso em todas as suas publicações, os autores que ela gostava, que ela seguia e que a influenciaram. E o primeiro livro de Hilda foi escrito em 1950, né, ela nasceu em 1930, então aos 20 anos ela publica o livro de poemas, que foi muito bem recebido pela crítica, que se chama Presságio. Presságio é a primeira publicação, então, de 1950. Depois ela vai escrever Balada de Alzira, né, e viveu uma chamada paixão aí pela poesia. Ela também foi dramaturga. Ela escreveu uma peça chamada O Verdugo, em 1969, que recebeu o Prêmio Anchieta, que era um dos prêmios mais importantes na época. O Verdugo vem sendo remontado desde então em todo o Brasil. E depois ela escreve Ruth Lunarda, de 1993, que ganha o Prêmio Jabuti, de melhor conto, na edição do prêmio de 1994. Como eu disse, então, eu escolhi para falar com vocês aqui 2 livros dela: A Obscena Senhora de 1982, e depois Cartas de um Sedutor, de 1991. E uma curiosidade, né, já falando em sedutor, Hilda Hilst namorou com o ator Dean Martin, lá no ano de 1957. Dean Martin, que fazia uma dupla muito famosa com Jerry Lewis, né? Jerry Lewis e Dean Martin e Jerry Lewis. Então ela foi namorada do Dean Martin. Curiosidade apenas, isso não tem a menor importância na carreira literária dela. Bom, os poemas da Hilda, eles sempre dialogavam com os ritmos diversos da tradição poética ocidental. Daí que eu falo da cultura intelectual, da formação intelectual dela, né? Com os cantares bíblicos, a cantiga galaico-portuguesa, a canção petraquista, né? A poesia mística espanhola. E aí você pode perguntar: mas professor, o que é petrarquismo, não é mesmo? Bom, para quem não sabe, petrarquismo é um movimento literário italiano que surgiu e existiu ali entre os séculos XV e o século XVII e que influenciou toda uma geração de poetas e da poesia europeia. O nome petrarquismo remete-se então a Petrarca, um poeta italiano que representa a transição entre os trovadores provençais e os poetas do chamado Dolce Stil Nuovo. Dolce Stil Novo, ou um doce estilo novo, ou novo estilo doce, como você preferir. E a poesia do Renascimento. Então, a escola, né, vamos dizer assim, uma escola clássica, uma escola culta de formação que Hilda Hilst trilhou. Então, por isso que eu digo assim, que diminuir muito, nivelar por baixo a obra de Hilda Hilst, quando a gente a cataloga como uma escritora erótica, né? Longe disso, né? Se você quiser muito ser escritora erótica, acho que você deve ler Cassandra Rios ou Adelaide Carraro, que são outros departamentos, e o da Hilst não. E da Hilst tem uma escrita refinada, uma escrita sofisticada, e como ela mesmo disse, e durante um período ali nos anos de 1990, no década de 80, 90, ela estava meio desiludida, e por influência dos editores, então ela resolveu carregar um pouco nas tintas e escrever mais sobre essa história do erotismo e da sexualidade feminina,
mas ela nunca descambou para a pornografia. Isso seria reduzir Hilda Hilst e rebaixá-la a um patamar que efetivamente não é o lugar dela. Então, é sobre essa escritora refinada, né? E mais especificamente, então, nós vamos começar falando aqui sobre a publicação de 1992, que faz parte de uma trilogia. Ela escreveu Contos do Escárnio, O Caderno Rosa de Lori Lamb e Bufólicas. Né? São 3 livros e que juntos com Cartas de um Sedutor, então, fazem parte, compõem essa trilogia ou tetralogia, escrita entre os anos de 1991 e 1992. Então, do que se trata Cartas de um Sedutor, professor? Sobre o que é Cartas de um Sedutor? Então, Cartas de um Sedutor, ela vai usar, né, aspectos, vamos dizer assim, palavras obscenas, ela vai, às vezes, ter uma linguagem pornográfica, mas não é absolutamente disso que se trata este livro. Então, ela vai falar sobre, como eu disse, ela teve uma desilusão sobre a vida literária e ela procurou, com esses 4 contos, se livrar do epíteto de escritora difícil. Então, ela era considerada uma escritora difícil. Eu não vou ler Hilda porque ela é difícil, eu tentei, não consegui. Né? E a linguagem que as pessoas achavam que era uma linguagem complexa e afastava isso do grande público. Então, nesse caminho, como eu disse, estimulada lá pelos seus editores, essa edição que eu tenho aqui é uma edição antiga, uma edição da Perosa Editores, eu nem sei se existe mais, mas toda a obra de Hilda Hilst, depois que ela morreu, foi comprada pela Globo Editora e ela foi reeditada. Todas as publicações dela foram reeditadas pela Globo, então ela está no catálogo da Globo Editora, é fácil de você encontrar, mas se você quiser essas edições mais antigas, eu acho que você ainda encontra em sebos como essa que eu tenho aqui. Então ele é um livro pequeno, né, que tem 140 páginas. Eu não vou dizer que você possa lê-lo de uma enfiada só, porque isso poderia ser um trocadilho infeliz, infame, não é? Já que nós estamos falando de erotismo, mas é um livro que você lê tranquilamente de cabo a rabo de uma vez só. Perdão pelo trocadilho infame. Bom, e do que se trata então? Cartas de um Sedutor, professor. As Cartas de um Sedutor, elas são narradas na primeira pessoa. Quem as escreve é Cal, né? Cal escreve uma série de cartas que ele endereça à irmã Cordélia. Pelo que se sabe, então, Cordélia resolveu se retirar para um sítio, para um lugar mais afastado da cidade, mais bucólico, para repensar a vida dela, deixar de lado a vida tresloucada que ela levava pela cidade, e Cal começa a escrever cartas para a irmã e descobre-se através dessa carta que eles tiveram uma relação incestuosa. Então ele vai lembrando, ele vai cobrando coisas da Cordélia, vai contando lá sobre o affair que eles tinham, a relação sexual que eles mantinham, as relações sexuais que eles mantinham, e também descobre-se que a Cordélia também mantinha uma relação incestuosa com o pai dela e do Cal, né? Ou seja, era uma família da pesada, né? Uma família que não tinha muitos limites. É exatamente nesta toada, né, que ele vai comentando. A irmã praticamente não responde as cartas dele, ele manda cartas, por que você não responde? Eu já sei que você tinha uma relação incestuosa com nossos pais, e pelo caminho descobre-se que o próprio Cal também tinha interesse sexual no pai. O Cal se revela um bissexual, ele transa com homens e mulheres e não tem muitos pruídos em relação a isso. Então esse é o narrador. Depois nós temos um segundo narrador, que é o Stamatius, que, como é um nome complicado, a moça que está atualmente com ele, a rapariga do momento, a amante do momento, o chama de tio, né? Stamatius, né? É um poeta que encontra no lixo os manuscritos do Cal.
ele encontra, ele recupera esses livros, e aí, nesta altura da narrativa, não fica muito claro se o Cal existe de fato, ou se apenas ele é uma criação do poeta Stamatis, o tio, ou se Stamatis e Cal são ambos a mesma pessoa. E aí cabe ao receptor, né, cabe a você, solerte, leitor, enveredar pela narrativa e perceber se Cal e Stamatis são duas pessoas, se Cal é uma invenção, é uma criação literária do Stamatis, ou se ambos é uma coisa só. Então, isso está em aberto dentro da narrativa da Hilda, e isso torna uma situação bastante interessante. Então, como eu disse, Cal vai revelando à irmã Cordélia as relações familiares, né? O pai dele era um bom vivan, jogador de tênis, traía contumazmente a mulher, inclusive com a filha, e tem um aspecto engraçado da história, que são os dois criados da casa, a Franlotte e o Franz, casal de alemães, que aí acompanham a saga dessa família. Então aqui ela vai misturando estilos, né, de uma escrita refinada. Ao longo do livro ela vai citar inúmeros autores que ela gosta, né, com quem ela é fã. Ela vai citar Paul Verlaine, ela vai citar Rimbaud, ela vai citar Marcel Proust, Jean Genet, Foucault, Yukio Mishima, João Silvério Trevisan. Em certo momento, o Cal sugere que se leia Devassos do Paraíso, do João Silvério Trevisan. Então, ela mostra aí os caminhos literários que ela seguiu e quem ela curtia dentro da literatura, né? Esses chamados malditos, como eu já listei para vocês aqui. Então, Hilda também nos remete a dois outros grandes escritores, né? Bocage e Rabelais, né? que criticavam os costumes da burguesia europeia. Então, é dentro desta toada, então, que ela escreve, né, que se passa esse livro, Cartas de um Sedutor. E aqui nós podemos, como é que nós classificamos isso? Isto é um romance, é conto, é novela, são vários gêneros, né? Como eu disse aqui, vários gêneros continuam só, tem assim uma escrita poética, né? uma prosa poética, não chega a ser um romance, evidentemente. Eu classificaria como uma novela, mas não é simplesmente uma novela, porque aqui nós temos lírica, nós temos prosa e nós temos poesia de boa qualidade. Então, Cartas de um Sedutor, de 1991, como eu disse, que faz parte de uma trilogia. Dessa trilogia que eu já falei para vocês, que eu recomendo vivamente, que se você não leu ainda, que você o faça. Tranquilo até aqui? Vamos continuar então? Então, estamos de volta aqui para concluir a nossa videoaula sobre Hilda de Almeida Prado Hilst, a grande escritora Hilda Hilst. E para concluir então sobre o trabalho dela, nós escolhemos um outro livro então, que se chama A Obscena Senhora D. A Obscena Senhora D é anterior à Cartas de Sedutor, é de 1982. Este livro que eu tenho aqui é uma edição antiga da Editora Globo, já é da Editora Globo. Como eu disse, a Globo adquiriu os direitos dos livros, das publicações de Hilda, e depois que ela faleceu, ele reeditou todos os livros da Hilda. Você encontra facilmente no catálogo da Editora Globo ou em sites de sebos. Temos um site aí chamado Estante Virtual, que agrega vários sebos. Você compra e recebe pelo reembolso postal, e não é difícil de encontrar. Então, A Obscena Senhora, de 1982, ele vai tratar da história de Rilê. Rilê, que após a morte do seu amante, ela se recolhe e resolve morar num vão de escada, né? Num vão de escada, para falar de uma coisa que não existe mais, que é crua e viva, que é o tempo, né? Os vizinhos acham que a mulher
a mulher enlouqueceu, né? Resolveu se recolher para um vão de escada. Vão de escada é uma expressão muito popular em Portugal, né? Quando as pessoas moram no muquifo, é uma coisa muito ruim, você fala, é ali no vão de escada. Então é nesse vão de escada lusitano que a obscena senhora D, né, que é Rilê, vai escrever. E aqui fica uma dúvida, né? Porque é narrado na primeira pessoa, é a história de uma mulher que resolve, então, se isolar, né, lá no cantinho dela, no muquifinho dela tal, e escrever. Né? E aqui nós temos, então, o que eu disse para você, a história do fluxo de consciência, o pensamento descontínuo, o discurso livre indireto, né, formas narrativas muito queridas e muito usadas por James Joyce, que influencia a obra literária da Hilda, por Virginia Woolf, né? Gente do primeiro escalão da literatura, e que é muito usado. Então, o fluxo de consciência é aquele pensamento descontínuo, que a pessoa vai... ela está comentando uma coisa, depois ela lembra de outra, eu estou aqui falando sobre literatura com vocês, aí eu lembro, talvez eu tenha aqui no supermercado hoje, está faltando café na cozinha, e eu tenho que ir na lavanderia buscar roupa, ou seja, esse é o pensamento descontínuo, é o que caracteriza o fluxo de consciência. E aqui há uma mistura de gêneros nessa narrativa, a mistura da prosa, poesia, drama e, sobretudo, a questão do erotismo. Né? Não à toa, a Rilê, ela é considerada, então, a obscena senhora D. Se você me permite, eu vou ler um trechinho aqui do livro. A epígrafe diz assim: respiro e persigo uma luz de outras vidas. E ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. E ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. Dedico esse trabalho, assim como o anterior, da morte, odes mínimas, e também meus trabalhos futuros, se os houver, à memória de Ernest Becker, por quem sinto incontida, veemente apaixonada admiração. Hilda Hilst. Então, ela começa assim: para poder morrer, guardo insultos e agulhas entre as sedas do luto. Para poder morrer, desarmo as armadilhas, me estendo entre as paredes derruídas. Para poder morrer, visto as cambraias e apacento os olhos para as novas vidas. Para poder morrer, apetecida, me cubro de promessas da memória, porque assim é preciso para que tu vivas. Então, abre aspas. Aqui, então, já é a obscena senhora dizendo: vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome, nem por isso irei à sacristia. Teófaga incestuosa, isso não, eu, Rilê, também chamada por Ehud, a senhora D. Eu nada, eu nome de ninguém, eu à procura de luz, numa cegueira silenciosa. 60 anos à procura do sentido das coisas. Derrileção, Ehud me dizia. Derrileção, pela última vez, Rilê. Derrileção quer dizer desamparo, abandono. E por que me perguntas a cada dia e não retens? Daqui por diante te chamo a senhora D. D de derrileção. Ouviu? Desamparo, abandono. Então, a obscena senhora D aqui é de derrileção. Então, é nessa toada, nesse depoimento e nessas cartas que a senhora Rilê escreve, que se passa, então, esse livro que não chega a ser um romance, obviamente, como eu disse, mas pode ser caracterizado assim, do gênero de uma novela, mas há misturas de gênero aí, de prosa, poesia, drama e erotismo. Então, A Senhora D é o outro livro da Hilda, que eu recomendo, de 1982. E, cronologicamente, só para que você saiba, Hilda Hilst escreve em poesia. Ela começa, como eu disse, em Presságio, de 1950, Balada de Alzira, de 1951, Balada do Festival, de 55, Roteiro do Silêncio, de 59, Trovas de Muito Amor por um Amado Senhor, de 1960, Ode Fragmentária, de 61, Sete Contos do Poeta para o Anjo, de 62,
Júlio, Memória, Noviciado da Paixão, de 1974, Da Morte, Odes Mínimas, de 1980, e Poesia, né, de 1980. Depois, na área de ficção, ela escreve Fluxo Poema, de 1970, Cladós, de 1973, Ficções, de 1977, Tu Não Me Moves de Ti, de 1980, A Obscena Senhora D, de 1982, Com os Meus Olhos de Cão e Outras Novelas, de 1986, Caderno Rosa, de Lori Lambe, de 1990, Contos de Escárnios, Cartas de um Sedutor, de 1991. Ok? Tranquilo? Se você chegou até aqui, é aquele momento então que eu tento fazer um link entre literatura de qualidade e cinema, cinema de qualidade e literatura. E inspirado nas obras de Hilda Hilst, eu vou indicar para vocês um filme chamado Unicórnio, que foi baseado na primeira ficção da Hilda. É um filme de 2017, dirigido e roteirizado por Eduardo Nunes. Não se trata de uma transposição clássica, né, como afirma o próprio diretor, aí abre aspas, uma homenagem extremamente poética. É um filme estrelado pelas atrizes Bárbara Luz, Patrícia Pilar e pelo ator Lee Taylor, de 2017, Unicórnio. E depois tem um documentário, né, sobre a vida da Hilda, é um longa, né, que foi dirigido pela diretora Gabriela Grebe. Ela é uma série, ela vai lá na Casa do Sol pesquisar, né? Hoje a Casa do Sol é uma espécie de museu, né? Uma casa cultural em homenagem à Hilda, e ela recupera uma série de fitas cassetes com gravações da própria Hilda, e ela monta então esse filme, que é vivido no filme, a Hilda Hilst é vivido pela atriz Luciana Domczak, acho que é pronunciar essa, se não for, Luciana, me perdoe por gentileza. Então, são esses dois filmes que eu recomendo para você, esse documentário, o longa Hilda Hilst Pede Contato, da diretora Gabriela Grebe, e Unicórnio, de 2017, de Eduardo Nunes. Tranquilo até aqui? Muito bom. Se você chegou até aqui agora, é aquele momento que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente poder continuar esse trabalho. Se você tiver paciência, vai lá abaixo agora, deixa um comentário, uma crítica, diz que livros da Hilda você já leu, quais você ainda não leu, se você a conhecia, se você concorda comigo ou se nem por isso. Esses comentários são muito importantes porque me dão um feedback para saber se eu estou no caminho certo para continuar esse trabalho, se eu estou aqui jogando palavras ao vento, ninguém está interessado nessa lenga-lenga que eu falo aqui toda semana. Então, gostaria, se você tiver a pachorra, deixar um comentário. E se você ainda é como eu, um daqueles que escreve e-mail, vai passar aqui agora o meu e-mail, que é professor Panciarelli com 2 L's e no final, escreve para mim, vai lá, escreve um e-mail, diz se você concorda com o que eu estou falando aqui, se você gosta, se você quiser me elogiar eu não fico chateado, se você quiser me criticar também não fico, e se você tiver alguma sugestão, se você quiser que eu comente aqui sobre um autor, sobre uma obra, sobre a qual eu não falei ou que não está na programação para nós falarmos ainda, tenho o máximo prazer em analisar o pedido e atender. O único senão que o canal Literatura Sem Fronteiras faz é que nós não falamos de autoajuda, por razões óbvias, a gente não perde tempo com bobagem aqui, e também nem acredito que você vá escrever pedindo para eu falar de autoajuda, não é mesmo? É apenas um senão que o canal coloca aqui. Tranquilo? E na próxima semana? Na próxima semana eu volto para fechar a temporada, vamos concluir essa temporada, falando dos pais, né? Dos pais dessa história aqui, que foi o Paul Verlaine, né? Nós vamos falar sobre Paul Verlaine e sobre Rimbaud. São dois, Paul Verlaine, crítico literário, poeta, escritor, amigo íntimo do Rimbaud, tiveram uma vida complicada, a certo momento um dá um tiro no outro. Então é sobre esses dois, Paul Verlaine e Rimbaud, que nós vamos fechar o ciclo aqui de escritores e poetas malditos. Se você já conhece, ou se você não conhece e quiser conhecer, segunda-feira sem falta lá em casa, para nós falarmos então de literatura
e de poetas e escritores malditos. Tranquilo? E lembrando ainda que se você não se inscreveu no nosso canal, não perca essa oportunidade, o momento é agora. Vá lá abaixo, carregue no botãozinho de inscreva-se, ao lado tem uma campanha, um sininho. Se você acionar esse sininho toda vez que nós postarmos uma nova videoaula, o que acontece sempre às segundas-feiras a partir das 14 horas, você será lembrado e você não perde pitada. Obrigado pela paciência se você chegou até aqui e espero você na próxima semana. Então, um forte abraço e até lá.